A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Não sei o que aconteceu, se foi alguma coisa do próprio YouTube, mas os nossos queridos irmãos ouvintes deixaram de fazer seus comentários que tanto nos engrandece, nos estimula, que é o trabalho. Até o meu amigo Paulo Cruz, que todo dia deixava seu comentário, essa semana não ouvi. Então pode ser que seja alguma coisa, né, do próprio YouTube, mas os comentários desapareceram. Então, meus irmãos, vocês que estão nos ouvindo, deixa lá o seu joinha, comente se está gostando ou não também do programa, né? Todos temos livre-arbítrio, mas deixa lá os seus comentários que eles são interessantes para nós. Recebo carinhosamente minha querida amiga expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Mais uma vez aqui reunidos, como sempre, com muito amor no coração, para estudar o caminho traçado por Jesus, para a gente poder ter esse norte na nossa vida. Dito isso, vamos ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa, hoje falando sobre o cego de Betsaida. Dúvidas? Entre em contato com o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999 32 7758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor, busco a intimidade da minha alma nesse instante para abrir os caminhos e resolver meus problemas. Tu és a fonte que me sustenta, a razão de ser da minha vida e estás atuando dentro da minha consciência. Sinto que preciso de seguir os teus ensinamentos, mas as asperezas do mundo têm me afastado de contemplar a tua face. E eu sigo sentindo grande necessidade dessa tua paz que abre os caminhos. Lança, Senhor, o teu olhar sobre mim e faze-me firmar a compreensão de que não há problema sem solução. Entendo que essa solução depende de como encaro o problema. Se com medo, ele cresce e se agiganta. Se com coragem e determinação, fica pequeno e desaparece. És tu que me concedes a força para enfrentar os problemas com essa decisão e coragem. Abençoa-nos, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando do cego de Betsaida. E chegando a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Antes de continuarmos, esse cuspir nos olhos, força de expressão, a situação não é bem essa. Jesus utiliza de sua saliva com terras, um barro, fez dela uma pomada
né? Ele tinha fluidos, trabalhava com os fluidos, e então coloca sobre os seus olhos essa pomada, fabricada por ele naquele momento, onde ele volta a enxergar. Mas continuando o texto: e levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Até porque ele não tinha noção nem do caminhar, como era vendo, já que ele não enxergava. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Marcos capítulo 8, versículos que vão de 22 a 26. Então, ali da pequena aldeia de Betsaida, pediu que ele seguisse viagem para sua casa. Chegou a Betsaida, trouxeram um cego, rogando-lhe que lhe tocasse. Betsaida é uma casa de pesca em hebraico, uma aldeia situada ao nordeste do Mar da Galileia e alguns quilômetros de Cafarnaum, terra dos apóstolos Pedro, Filipe e André, e foi palco de curiosa cura realizada por Jesus. Então essa pequenina aldeia, né, que significa casa de pesca, terra natal desses três apóstolos de Jesus, quer dizer, Pedro, André, seu irmão, e Filipe, também ficava a alguns quilômetros de Cafarnaum. Cafarnaum, nós sabemos, que é aquela vila de pescadores, onde tinha uma concentração maior de pescadores. E chegada à humilde comunidade de Betsaida, representa uma pausa num ambiente acomodado de acolhimento aos viajantes, cansados e desencorajados em prosseguir a jornada, mas que recebe o mestre que por ali transitava na busca das ovelhas perdidas de Israel. A misericórdia de Jesus se faz presente quando ele encontra uma dessas ovelhas identificada na figura do cego de Betsaida. E trouxeram-lhe um cego. É o início da nossa conversa. A chegada de Jesus evidencia seu trabalho dinâmico no bem, disposto a auxiliar os necessitados que, à semelhança do cego, abrigam a esperança de serem curados dos seus males. Todos nós estamos em busca de Jesus, né? De alguma maneira somos cegos, não no ato de ver fisicamente, mas de enxergar, né, as coisas além dessa vida. Por isso que Jesus disse que devemos ter os olhos de ver. Importa destacar o gesto de solidariedade de alguns amigos que, conduzindo o cego, pedindo também auxílio ao Senhor. São criaturas humanas anônimas no texto evangélico, como no programa desses que eu disse que aqueles que levaram o cego de Jericó até os pés de Jesus, 4 homens, não são citados seus nomes, porque eram benfeitores anônimos, como existem muitos. São espíritos benevolentes, identificados com a mensagem de amor, que nos ensinam como ajustar a própria vida ao trabalho de cooperação e de caridade. A propósito, elucidam um espírito protetor em mensagem ditada na cidade de Bordeaux em 1861, na França. Vejam só, nem ele quis se identificar. Então, colocou apenas um espírito protetor, um espírito amigo. A sua mensagem é a seguinte: qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude que se aplica a todas as chagas do coração e as cicatriza? É o amor, é a caridade. Se possuis esse fogo divino, que é o que podereis temer? Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não podem atacar, e vereis apagar-se da vossa alma tudo que seja capaz de lhe conspurcar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, e qual pássaro que adeja nos ares e já não se lembra da terra, subireis continuamente, subireis sempre, até que vossa alma, enebriada, se farte do seu elemento de vida no seio do Senhor. Então, uma mensagem bonita, profunda, mas que ele não quis sequer identificar. O nome é o número dos amigos que conduziram o cego, ficaram escondidos nas palavras, então os trouxeram, né? Não sabe quantos, não sabemos quantos, trouxeram. Entretanto,
a sublime manifestação de amor ao próximo, citada no texto de Marcos, atravessa os tempos e deixa as suas marcas, revelando o caráter, a solidariedade e o senso de caridade desses benfeitores que souberam aproveitar a feliz oportunidade da presença de Jesus entre eles, trouxeram-lhe um cego e rogando-lhe que lhe tocasse. Também nos fala o nome do cego, não apenas um cego de Betsaida. Similarmente, podemos dizer que a mesma dinâmica do amor se evidencia no trabalho de incansáveis amigos que encontramos ao longo da nossa caminhada evolutiva, os quais, visitando a Betsaida de nossos corações, ainda cristalizados no comodismo das deficiências que trazemos das experiências passadas, nos estimulam ao bem. Então, meus queridos irmãos, existem quantos e quantos cegos de Betsaida? Muitos. Né? Nós ainda nos encontramos cegos para muitas verdades eternas. Estamos despertando, né, para os olhos realmente de ver. E é bom a gente chamar a atenção, justamente, nossos amigos espirituais estão sempre à nossa volta. Por isso a importância do vigiai e orai, como disse Jesus. Vigiai o quê? Nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações, para que a gente erre menos, que não abra portas para negatividade, para um inimigo espiritual, um espírito negativo que queira nos induzir a fazer algo que não vai ser bom para nós. Jesus colocou vigiai primeiro e orai. Então, na hora em que nós já temos essa compreensão de vigiai, para errar menos, porque vamos errar muito ainda, porque somos muito imperfeitos, mas nós temos a oração, aonde, nesse momento que nós estamos nos ligando ao Pai, nos mandará amigos espirituais para fazer esse papel que esses amigos fizeram, trazendo o cego até Jesus. Então, esses amigos espirituais que nós temos, quando nós oramos, eles nos trazem intuições, nos apontam caminhos que sejam muito melhores para nós andarmos, para a gente ter essa consciência de que precisamos nos melhorar. Precisamos fazer a reforma íntima, precisamos crescer espiritualmente para atingir o grande objetivo de estarmos reencarnados. É para isso que a gente reencarna, para ter a oportunidade de a cada reencarnação subir um degrauzinho que seja. Mas tudo depende de nós. Nós não podemos esperar o maná cair do céu. Deus deixou bem claro que nós temos que fazer a nossa parte e Ele fará a dele. Então vamos fazer a nossa parte sempre. Não é fácil apartar-se do mal, consubstanciado nos desvios inúmeros de nossa alma através de consecutivas reencarnações. Isso que a gente tem que entender. Erramos em outras reencarnações, não tem importância. Mas temos a oportunidade agora, nessa reencarnação, de fazer a diferença. Então o Chico chamou muita atenção para nós. Não podemos mudar o passado, não nos pertence mais. Acabou. O futuro também ainda não nos pertence, só pertence a Deus. Mas o hoje é o nosso agora, o nosso presente de Deus. Então, as transformações, a oportunidade está no hoje, para que a gente possa fazer a diferença para amanhã. Nós vamos ter a oportunidade de a cada reencarnação melhorar. E é muito difícil praticar o bem dentro das nocivas paixões pessoais que nos empolgam a personalidade. Cabendo-nos ainda reconhecer que, se nos conservamos envolvidos na túnica pesada de nossos velhos caprichos, é impossível buscar a paz e segui-la. Cegaram-nos males numerosos, aos quais nos inclinamos nas sendas evolutivas, e acostumados ao exclusivismo e ao atrito inútil, no desperdício de energias sagradas, ignoramos como procurar a tranquilidade consoladora. Então a gente sabe como procurar essa tranquilidade consoladora. Seguir o caminho traçado por Jesus. Primeiro tem que fazer o que a gente está fazendo, estudar, entender, mentalizar, interiorizar e colocar em prática. Aí a gente vai conseguir realmente essa tranquilidade consoladora, porque aí
nós estaremos caminhando no sentido de nos melhorarmos, de aproveitar a nossa encarnação. A frase, e rogaram-lhe que lhe tocasse, fala do valor da intercessão. Olha a intercessão que os amigos lá do cego de Betsaida fizeram. Pediram a Jesus que lhe tocasse. É isso que nós temos que pedir por nós e por todas as pessoas que estão à nossa volta. É a intercessão. Quando a gente ora por nós ou por alguém, nós estamos pedindo a intercessão do alto para conosco. É como se estivéssemos falando, né, como aqueles amigos do cego, pedindo a Jesus para lhe tocar. A importância da oração, né? Fundamentados na fé raciocinada, os anônimos benfeitores rogaram a Jesus que tocasse aquele companheiro destituído de visão. O exemplo é elucidativo para todos nós que atuamos na seara espírita. Perante a criatura em sofrimento, temos o dever cristão de consolá-la. Nós temos que exercer o amor ao próximo, olhar as pessoas com o olhar de Jesus. Então, na medida em que a gente encontra alguém triste, desalentado, vamos consolá-la e vamos orar por ela. Se estivermos impossibilitados de atendê-la diretamente, podemos nos valer do recurso da intercessão, que por vezes funciona com mais eficiência se fôssemos nós o prestador do benefício. Rogando a quem possa, sob os auspícios da caridade, o sofredor é atendido nas suas necessidades. A gente tem que lembrar que toda oração tem resposta. Então a importância da oração na nossa vida é primordial a gente entender isso, né? Então os espíritos pedem muito para a gente estar sempre orando pelo mundo, pela paz do mundo, para os governantes do mundo serem tocados pelo amor. Então a gente sabe que a espiritualidade nos informou que nesse momento que nós tivemos aí no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, né? O que aconteceu? Além das doações materiais, o número de orações foram muito grande. Então, as orações que chegaram lá no Rio Grande do Sul elevaram o padrão vibracional de amor do Brasil por causa das orações. Então, oremos, meus irmãos, sempre. Entretanto, auxiliar requer sempre disposição, discernimento e confiança. Tal como os amigos citados nessa passagem do Evangelho, não podemos curar alguém, mas agir como intermediário das forças do bem, aplicando os usuais recursos que a doutrina espírita nos disponibiliza. Quais são? O passe, a prece, a conversa fraterna, um amparo material, que é muito importante, o esclarecimento espiritual, o apoio solidário. Tudo isso nós podemos fazer, nós temos condições fazer uns pelos outros. E aí a gente lembra de novo, se por acaso tivermos impossibilitado realmente de fazer qualquer coisa dessa daí, né? Temos a prece. A prece é um recurso importantíssimo para nós e para aquelas pessoas que estão necessitadas à nossa volta. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos, Pedrosa já explicou, não é bem assim, né? Jesus usou sua saliva, mas a terra ele preparou uma pomada e passou nos olhos do cego. Impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido. E já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para a sua casa, dizendo, não entres na aldeia. Marcos, capítulo 8, versículo 23 a 26. Então, a gente pode observar que Jesus, ao iniciar o paciente processo de cura, manifestado na frase, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, o faz com carinho. Está representado, tomando o cego pela mão. Afastando o foco das dificuldades, que levou para fora da aldeia. O gesto de pegar o doente pela mão revela a base em que se fundamenta o trabalho com Cristo. Atenção, simpatia, cuidado, ação eficiente. É o carinho. Vamos auxiliar sempre com carinho, né? Por esse motivo, as mãos de Jesus são sempre operantes, espalhando amor de modo incansável. Por isso que é muito importante a nossa atitude perante aquele próximo, necessitado ou não, uma palavra de apoio,
um sorriso, um abraço, sempre vai tocar o coração de alguém, sempre vai confortar alguém, a nossa atitude de amor e de carinho. É imprescindível para nós agir assim, né? Bom, o gesto de pegar o doente pela mão revela a base em que se fundamenta o trabalho com Cristo. Repetindo, atenção, simpatia, cuidado, ação eficiente. Por esse motivo, as mãos de Jesus são sempre operantes, espalhando o amor de modo incansável. Então, o trabalho, está aqui, é sempre instrutor do aperfeiçoamento. Em todos os lugares do vale humano, há recursos de ação e aprimoramento para quem deseja seguir adiante. Todos nós temos muito a fazer, por nós e pelo próximo. Lembrando que Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, nós temos que nos amar para poder amar o próximo. Como nós vamos nos amar? Fazendo a nossa reforma íntima, procurando aproveitar a reencarnação. E nesse momento a gente tem condição de amar o outro. E quando a gente amar o outro, nós estaremos amando a Deus, né? Então é isso que nós temos que fazer. Nos aprimorar, mas lembrando sempre que o amor em ação em relação ao próximo tem que estar andando de mão dadas. Sirvamos em qualquer parte, de boa vontade, como ao Senhor e não às criaturas. E o Senhor nos conduzirá para os cismos da vida. Então, o versículo destaca igualmente a manifestação de misericórdia pelo cego, sentimento que antecede o auxílio propriamente dito. Então, quando alguma coisa nos toca o coração, a gente vai agir com amor, com bondade, que nem Jesus fez, né? Sabemos que a cegueira tem suas raízes nas ações pretéritas, em geral, desencadeada pela inércia, indiferença, desinteresse na prática do bem. A gente tem que lembrar que nós somos os trabalhadores da última hora, mas sem mérito, porque já fomos chamados tantas outras encarnações e aí não correspondemos, né? Então nós estamos tendo a oportunidade agora, né, de colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Então não tem mérito em ser trabalhador da última hora, porque não atendemos ao chamado antes. Mas já que estamos aqui, estamos entendendo agora que temos que atender esse chamado. É primordial para nós. Nosso planeta está em mudança de provas e expiações para a regeneração. Esse processo já começou. Então, para nós é primordial a fazer a diferença. A grande maioria das doenças tem a sua causa profunda na estrutura semimaterial do corpo perispiritual. Havendo o espírito agindo erradamente nesse ou naquele setor de experiência evolutiva, vinca corpo espiritual com desequilíbrios ou distonias. É o reflexo do erro, né? Que o predispõe à instalação de determinadas enfermidades conforme o órgão atingido. É o aprendizado pela dor. Nós temos dois caminhos, ou aprende pela dor ou pelo amor. Infelizmente ainda estamos, muitos de nós, aprendendo pela dor. Mas nós temos que nos esforçar para trilhar outro caminho, o caminho do amor, que é mais suave, mais reconfortante para nós. Então o processo de cura se estabelece quando o enfermo começa a se desligar das causas geradoras da doença, sobretudo quando é apoiado pela família e amigos. A estratégia terapêutica utilizada por Jesus estabeleceu que de imediato era necessário afastar o cego dos seus problemas, da influência negativa do ambiente psíquico em que se encontrava mergulhado. Por esse motivo é que a representação levou-o para fora da aldeia. Então, o processo de cura comporta basicamente 3 etapas: renovação mental do doente, aplicação de recursos terapêuticos para eliminar a doença e o desenvolvimento de ações mantenedoras da saúde. Jesus promove a renovação mental do cego quando conduziu para fora da aldeia. Desvincula-o dos elementos perturbadores que lhe alimentavam a enfermidade. Os recursos terapêuticos utilizados pelo mestre estão representados nos fluidos ou energias magnético-espirituais, presentes na sua saliva, nos seus fluidos magnéticos. As ações promotoras da saúde estão indicadas no versículo 26, registrado por Marcos. E o mandou para sua casa dizendo: não entres na aldeia. Significa, então, dizer que a saúde estaria garantida se o atendido guardasse a devida vigilância da sua casa mental, mandando para sua casa, mantendo-o harmonizado no bem e afastando o foco dos antigos problemas. Não entreis na aldeia. É isso aí. No momento que a gente se renova, a gente não pode voltar atrás, sempre o passo para frente.
Então é uma grande lição trazida aí com a história do cego de Betsaida. Muito bem, Isa, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. A genialidade que aplaudimos. Quando alguém é convidado para uma palestra, coordenação de atividade ou treinamento em cima da hora e diz que precisa se preparar, é comum ouvir: você não precisa disso, você tira de letra. Esquecem os que assim se manifestam que ninguém nasce pronto, nem aqueles a quem chamamos gênios. Eles são movidos pela paixão, um fogo interior pelo campo de seu interesse. Arte, ciência ou qualquer outra área do conhecimento humano. Trazem a vocação latente, o pendor, mas se dedicam de corpo e alma àquilo que amam. Investem tempo, energia e recursos incessantes, o que os leva a superar desafios e alcançar feitos extraordinários. O seu caminho nem sempre é fácil. Por vezes, precisam enfrentar obstáculos e até fracassos. No entanto, não se intimidam e tudo enfrentam como oportunidade de crescimento. É isso que lhes garante o sucesso, o aplauso do mundo. Em concerto recente, tivemos a oportunidade de assistir à performance impecável de um violinista. 2.000 pessoas em pé não se cansavam de aplaudir e reprisar aplausos. Apenas 19 anos tem o jovem. E as exclamações eram constantes. Um gênio. Sim, um gênio que começou a estudar violino aos 5 anos de idade e aos 7 tocava na orquestra. E estuda até hoje sob tutela de mestra consagrada. Ganhador de inúmeros prêmios, ele está na lista dos 30 antes dos 30 anos, da mais conceituada revista de negócios e economia, a Forbes Brasil. Um exímio artista com lugar reservado em seleta Academia de Artes Nacional. Sua grande lição: persistência, estudo, dedicação. Persistência é a capacidade de continuar nos esforçando para alcançarmos uma meta pretendida. Assim, o escritor alimenta sua mente, o seu intelecto de contínuo. Com isso, a sua criatividade encontra farto material para se expandir. O estudo exercita o cérebro, fortalece a memória, a capacidade de concentração e o raciocínio. Amplia nossa visão de mundo, nos levando a explorar diferentes culturas, épocas e áreas do conhecimento. E nos estimula a irmos sempre mais longe, a desejarmos saber mais, investigar além. A dedicação é essa força de vontade atuante, a crença em nossa capacidade de superar obstáculos, de conquistarmos o que idealizamos. Bem afirmou Thomas Edison que gênio é 1% de genialidade e 99% de transpiração. O famoso inventor americano demonstrou sua incrível produtividade e capacidade de trabalho, registrando mais de 1.000 contribuições revolucionárias, entre elas a lâmpada incandescente e o fonógrafo. Dessa maneira, quando nos extasiarmos pela oratória de alguém, pensemos quantas horas foram dedicadas ao estudo, à reflexão. Quanto terá se esmerado em aulas para melhorar a sua dicção, a inflexão de sua voz. Quando aplaudirmos um bailarino, lembremos quantos anos precisou para alcançar o virtuosismo que demonstra, a leveza dos gestos e a elasticidade do corpo. O domínio técnico impecável com precisão dos movimentos, execução dos passos e expressividade na coreografia. Gênios, virtuosos, seres dedicados, perseverantes. Aplaudamos seus esforços. Aprendamos com eles. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, devemos perdoar agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e as fraquezas
que eles são peculiares, tanto quanto ainda desajustados. Trazemos também as nossas. E lembre-se, se as críticas dirigidas a você são verdadeiras, não reclame. Se não são, não ligue para elas. Ou seja, não tem importância, não tem fundamento. Tudo aquilo que não tem uma base sólida não vai adiante, não prospera. Então não se preocupe, não fique melindrado, chateado daquela coisa espalhar, porque não vai. O próprio universo não permite. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Minha querida irmã Isa Rita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Então, como foi dito aqui, né, no nosso estudo, que a gente aprenda a importância da oração. Façamos a oração por nós, por todas as pessoas, pedindo a alta proteção, pedindo paz, né, pedindo que realmente nós procuremos nos harmonizar e amar uns aos outros. Foi o que Jesus pediu, que nós nos amemos como Ele nos ama. Então, fica aqui o nosso recado de hoje, batendo na tecla do amor e da oração. Até o próximo programa. Uma boa noite para vocês, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir, na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.